Se eu te contasse que se você parar por 20 minutos todos os dias, isso pode mudar até a sua pressão arterial quando você é hipertenso, você acreditaria? Bom, mas é sobre isso que eu vou te contar um monte de coisa muito boa hoje. Então, se você está por aqui e ainda não está inscrita no meu canal do YouTube, já se inscreve aqui no canal. Se você está lá no Spotify, já ativa as notificações, me acompanha nas redes sociais, @vangravino. Estou assim no TikTok, no Instagram, em todo lugar, que é para facilitar a vida. Bora pra vinheta e vem conversar sobre uma coisa que chama resposta do relaxamento, que está aí em você, que a gente muitas vezes nem sabe que ela existe. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Que o yoga ensina que a gente tem que parar, respirar, ficar em shavasana, né? Aquela postura deitadinha, quietinha, não sei o que lá, etc. Todo mundo já sabe. Agora, existe um médico, né, um médico pesquisador da Universidade de Harvard, que faleceu o ano passado, se eu não me engano, ou no começo desse ano, não tenho certeza, chamado Dr. Herbert Benson, que ele investigou durante toda a sua vida de pesquisa, ele fez uma investigação sobre a resposta do relaxamento. E o que é isso? Vamos entender melhor essas coisas todas. Mas antes de falar sobre a resposta do relaxamento, vamos pensar um pouquinho no que o nosso corpo faz quando a gente está estressada ou estressado, que é a resposta ao estresse, certo? As situações estressantes. Quando a gente está estressado, o nosso corpo ele vai liberar então vários hormônios, né? Que seja a adrenalina, seja o cortisol. Então a gente tem um monte de hormônio aí que é liberado em resposta ao estresse. Isso a gente escuta falar bastante na nossa sociedade, que quando a gente fica estressado, o cortisol sobe, então a pressão arterial sobe, a nossa pressão, o nosso sangue circula muito mais rápido. Por quê? Porque fisicamente o nosso corpo está preparado ou para lutar, né, entre aspas, esse lutar, então ou para você reagir àquela situação, ou para você fugir daquela situação se ela apresenta um perigo, um risco de vida, né? Agora pensa no seguinte, quando a gente começa todo dia a passar por situações de estresse, e esses hormônios são liberados, a gente vai ter o estresse crônico, que aí sim resulta em vários tipos de desequilíbrios, de inflamação, mas não só de inflamação, mas também de hipertensão, de colesterol, ou seja, o nosso corpo vai entrando em completo desequilíbrio e a gente vai ter um monte de doença gerada pela resposta do nosso corpo a essas situações de estresse. O que o Dr. Herbert Benson, então, o que ele vai trazer de contribuição enorme para essa pesquisa em relação ao nosso corpo e a essa resposta do estresse, ou ao estresse, melhor dizendo. Ele vai dizer assim, ó, uma coisa bem básica que a gente já devia até deduzir, mas a gente não deduz. Se o corpo tem uma resposta ao estresse, ele também tem uma resposta ao relaxamento. Acontece que o nosso ritmo de vida acelerado, acontece que as constantes pressões da nossa sociedade, seja no trabalho, seja porque você tem filho, trabalho, casa, um monte de coisa ao mesmo tempo, inúmeras atividades ao mesmo tempo para dar conta, né? Então assim, esse ritmo acelerado, esse monte de atividade, esse estresse cotidiano, os problemas que a gente cria que nem existem, então, ou seja, não estar no momento presente, então já ficar pensando, ixi, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A maioria das vezes não acontece nada, mas a gente já está gerando resposta ao estresse no nosso corpo. E a gente não faz o contrário. Que é o quê? Qual é o momento, ele vai dizer assim, qual é o momento que você para e não faz nada? Aí você diz, epa, não faço nada? Ai, nem consigo parar e não fazer nada. Eu atendo várias pessoas no Ayurveda e muitas vezes as pessoas que não fazem yoga, que eu converso, tal, não sei o que, falam para mim exatamente isso. Imagina que eu vou fazer um negócio que eu fico parada sem fazer nada. Ou seja, a pessoa nem se permitiu experimentar aquilo. E ela deduz que ela não consegue parar. Todo mundo consegue parar. A questão é que a gente escolhe nem experimentar. Além disso, como a gente não está acostumada, na maioria das vezes, a ficar paradinho um pouquinho, alguns minutos por dia, a gente sofre no início, porque é treino.
Você tem que acostumar o seu corpo, você tem que adaptar o seu corpo e a sua mente. Então você tem que ir focando na respiração, focando no relaxamento e se permitindo. Então, a primeira coisa é romper esse obstáculo do eu não consigo. Agora, quando você rompe o obstáculo do eu não consigo, o que as pesquisas do Dr. Herbert Benson comprovaram? Que dentre os grupos, né, de pessoas que foram ser parte da pesquisa dele, né, voluntário da pesquisa, boa parte dessas pessoas diziam que tinham hipertensão por hereditariedade, ou seja, tinha pai ou mãe com hipertensão e, portanto, lá pelos seus 40 e poucos anos de idade, também tinham hipertensão. Bom, essas pessoas com 20 minutos por dia de fazer nada, e eu já vou te contar como é que o Dr. Herbert Benson propôs esse não fazer nada, depois de 1 mês, 2 meses, a sua pressão arterial começou a estabilizar a ponto delas não precisarem mais tomar medicamento. E presta atenção que o que a gente está falando? Que o corpo dessas pessoas, quando ele foi submetido todos os dias ao relaxamento, ele começou a produzir hormônios que equilibrava aqueles hormônios do estresse. Então, isso é a resposta do relaxamento. É você permitir que o seu corpo produza esses hormônios que vão fazer os efeitos contrários àqueles que a gente vive todo dia no trabalho, na vida, né, os perrengues da vida. Então, assim, quando você permite que o seu corpo faça isso, trabalhe nisso, você vai equilibrando e você entra em homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio. É o que a gente busca tanto na vida. Sabe como é que o Dr. Herbert Benson propõe esses 20 minutos diários de relaxamento? Que você se sente em uma cadeira sem encostar. Por quê? Porque quando a gente encosta, no geral, a gente faz isso. Então, ó, a nossa coluna retinha, ela permite a maior oxigenação do corpo quando a gente respira. Apoie as mãos sobre os joelhos, relaxe o seu ombro, feche os seus olhos e comece a respirar. Ah, eu preciso respirar profundamente? Não, respira, só respira. E aí, para facilitar, não ficar pensando em um monte de coisa, ele propõe que você fale mentalmente uma palavra. No livro dele, Resposta ao Relaxamento, que você pode procurar, tem provavelmente em sebos, né? Até sebos virtuais tem. O que ele propõe? Que você, sei lá, pense assim, por exemplo, o número 1, respira e mentaliza. Por quê? Mentalmente, quando você faz isso, você está dando uma distração para essa natureza da mente que é cheia de pensamentos, que fica parecendo um rádio mudando de estação o tempo inteiro na sua cabeça. Então ele fala assim, você está focando. Se você não consegue simplesmente focar na respiração, foca numa palavra. Você pode pegar uma palavra, sei lá, da religião que você é, por exemplo. Se você não é de religião nenhuma, você pode pegar uma palavra que você goste. Só que você vai escolher uma palavra e todos os dias você vai usar a mesma palavra. Não vai ficar mudando de palavra do dia a dia. Por quê? Porque o seu corpo precisa achar aquela postura, aquela posição exatamente igual todo dia. E aí fica aí, 20 minutos. Depois de 20 minutos, como é que eu aviso? Eu ponho um despertador? Jamais. Se você pôr o despertador e fizer... Quando passar os 20 minutos, o que você vai ter é a resposta do estresse, não do relaxamento. Então é melhor você deixar o ambiente numa penumbra, então não totalmente escuro e nem claro. Deixa a penumbra, fecha os olhos, coloca a sua mãozinha no joelho, põe os 2 pés no chão, respira e foca na sua palavra. Sei lá, se for o número 1 que ele propõe, 1. Aí você acha que já deu 20 minutos. Deixa aqui, ó, o cronômetro no celular sem nenhum som. Tira qualquer som, qualquer alarme do celular. Faz isso aqui. Ah, ainda estou em 10 minutos. Volta, fecha os olhos e continua lá. 1. Olhei, deu 20 minutos. No começo, você vai olhar toda hora, porque parece eterno. Depois você vai acostumando tanto que você já vai sabendo. O seu corpo já vai saber quando se aproxima dos 20 minutos. Então, se você tem qualquer desequilíbrio no corpo, ou se você quer manter a sua saúde efetivamente, contribui com o seu corpo.
dá para ele os hormônios que aparecem por meio da resposta do relaxamento. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!